Então, galera, se a gente vai falar de potencial elétrico, que é representado pela letra V, e vocês já ouviram muito falar de potencial elétrico, porque vocês já ouviram falar em volts, né? Em voltagem. A voltagem está relacionada com a diferença de potencial elétrico. Então, quando eu estou falando que minha casa tem a voltagem é 127 volts, eu estou dizendo que a diferença de potencial nos polos da minha tomada vai ser de 127 volts. Mas vamos lá entender, então, o que é essa história de potencial elétrico. Eu coloquei aqui uma situação na figura que existe uma carga. Primeira pergunta, essa carga é positiva ou negativa? Participação, pelo amor de Deus. Essa carga é positiva ou negativa? Negativa? Negativa. Como é que você sabe que ela é negativa? Porque as linhas de força estão entrando. Perfeito. Então é uma carga pontual que ela é negativa, porque tem linhas de força entrando nela, né? Então quer dizer que é um corpo que está eletrizado, com uma carga menor do que zero, né? Eu posso falar então que a carga dela é menor do que zero, é uma carga negativa, porque ela tem mais elétrons do que prótons. Essa carga vai gerar uma perturbação no espaço que a gente chama de campo elétrico. Mas o potencial elétrico, gente, ele também é gerado em torno de uma carga. Então, quando um corpo está eletrizado, em torno dele vai ter o campo elétrico, mas também terá o potencial elétrico. O campo elétrico é conhecido como campo de força. Ele serve para nos dar informação acerca da força elétrica gerada caso eu adicione uma segunda carga. Agora, o que é o potencial elétrico? Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Esse é o conceito mais complicado que eu vejo que mais corriqueiramente está na internet para vocês discutirem. Então, potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. Beleza. Quando que ele realiza trabalho? Quando varia a energia cinética desse corpo. Mas eu estou falando aqui que a variação da energia potencial elétrica vai se dar ele realiza trabalho quando não há variação da energia cinética, mas essa variação da energia cinética está sendo analisada pela ação da força elétrica, que vai adicionar ou vai transformar energia potencial elétrica em cinética ou cinética em potencial. O conceito que eu mais gosto, particularmente, é este. Conceito de potencial elétrico é uma grandeza escalar gerada em torno de uma carga que determina a quantidade de energia potencial elétrica que um sistema de cargas terá quando estiver interagindo a uma certa distância entre elas. Então, tentando traduzir esse conceito, toda carga, ela vai gerar em torno dela uma perturbação, e essa perturbação a gente pode analisar do ponto de vista de campo elétrico, mas também de potencial elétrico. O que ele determina? A quantidade de energia potencial que uma carga tem que ter para se encontrar num certo ponto. Então, por exemplo, se eu coloco a carga aqui no ponto A, ela tem que ter uma certa quantidade de energia. Então, ela está submetida a um certo potencial elétrico. Se eu coloco ela no ponto B, ela vai ter que ter uma outra quantidade de energia. Então, ela está submetida a outro potencial elétrico. Quando eu coloco a carga no ponto C, ela vai estar submetida a um outro potencial elétrico. Consequentemente, ela vai ter que ter uma outra quantidade de energia. Então, ao entorno de uma carga, em pontos diferentes que eu colocar uma segunda carga, além da interação entre elas, além do surgimento de força, essas cargas, obrigatoriamente, quando estão se interagindo, elas têm que ter uma certa quantidade de energia
potencial elétrica. Toda carga, todo conjunto de cargas, par de cargas que estiverem se interagindo, além de gerar força elétrica, essas cargas obrigatoriamente, para se encontrar na mesma região interagindo, elas têm que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica dentro do corpo, armazenada dentro do corpo, ok? E se essas cargas mudarem de potencial elétrico, obrigatoriamente elas estão mudando de quantidade de energia. E aí elas vão estar realizando trabalho, ok? Então, potencial elétrico é uma grandeza escalar, então eu preciso de módulo e unidade de medida que é gerado em torno de qualquer carga. Então, toda carga em torno dela vai existir uma região perturbada e que pontos diferentes podem ter potenciais elétricos diferentes. E esse potencial elétrico é uma grandeza que determina a quantidade de energia que um sistema de cargas terá quando estiverem interagindo a uma certa distância. Então, olha só, para a gente concluir a nossa discussão aqui, vamos no nosso terceiro conceito, no nosso terceiro slide sobre definição. Uma carga pontual gera diferentes potenciais elétricos no espaço. E quando uma segunda carga é adicionada em diferentes potenciais elétricos, ela terá diferentes quantidades de energia. Então, eu tenho uma carga, se eu tiver uma carga só, ela vai ter o seu campo elétrico e o seu potencial elétrico, os seus potenciais elétricos em torno dessa carga. Se eu adicionar uma segunda carga, na hora que eu adiciono esta segunda carga, além do campo elétrico e do potencial elétrico gerado por essas cargas começam a se interagir, desencadeando uma força elétrica nelas, e elas começam a ter também elas têm que ter, para estar interagindo naqueles pontos, uma certa quantidade de energia armazenada. Olha que legal, a unidade de medida de campo elétrico, de potencial elétrico é volt, que é a mesma coisa que joule por coulomb. Então, quando eu falo assim, por exemplo, deixa eu pegar outra figura aqui, para ficar mais claro para vocês. Vou pegar essa aqui, ó, quer ver? Aqui. Quando eu falo que eu tenho uma carga no ponto A, aqui, essa carga, ela está numa certa região que existe um campo elétrico, e que esse campo elétrico é 20, existe um campo elétrico, existe uma perturbação no espaço, e que neste ponto A, o potencial elétrico gerado é 20 volts. O que isso quer dizer? Que o potencial é de 20 joules, 20 joules por coulomb. 20 joules por coulomb. Beleza? Então, eu estou falando que se eu colocar uma carga de 1 coulomb no ponto A, ela vai ter 20 joules. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs no ponto A, ela vai ter que ter 40 joules de energia potencial armazenada. E quando essa carga sai de um potencial para outro, por exemplo, vem para este outro ponto aqui, ó, e desloca até o ponto B, ela vai para uma região que o potencial elétrico dela é de menos 10 joules por coulomb. O que eu posso concluir? Eu posso concluir que se eu pego uma carga que está no ponto A, vamos imaginar que essa carga tem 1 coulomb, e desloco para o ponto B, o status energético de energia potencial dela vai reduzir em 30 joules. A diferença é de 30 joules. Isso quer dizer que se reduziu, ela vai ter que ter liberado essa energia potencial gravitacional em forma de energia cinética para o meio. Ela acabou realizando trabalho. Então, isso que o potencial mostra para a gente, o quanto de energia que cada carga tem que ter para ser colocada naquele ponto dentro de um
campo elétrico. Então, a gente voltando ao último conceito, né? Retornando lá, nessa discussão de conceito aqui, nós vimos que é uma grandeza escalar gerada em torno de uma carga. Então, toda carga gera uma região com diferentes potenciais elétricos. E esse potencial vai determinar o quanto de energia que uma carga tem que ter. Por exemplo, se eu falo que VA é igual a 30 joules por coulomb, ou, em outras palavras, 30 volts, que a voltagem em B é igual a 50 joules por coulomb, se eu coloco uma carga de 1 coulomb no ponto A, e essa carga desloca para o ponto B, ela vai estar variando aqui de 50 joules, de 30 joules por coulomb para 30. Deixa eu colocar aqui, na verdade, esse é VB e esse é VA. Então, ela está indo de 30 joules de energia para 50 joules. Houve uma variação de 20 joules de energia. Ou seja, se houve essa variação de 20 joules de energia, uma carga para deslocar do ponto A para o ponto B, ou ela vai ter que ter perdido 20 joules de energia potencial elétrica, ou vai ter que ter ganhado. Então, quando eu sei os potenciais elétricos de diferentes pontos, eu sei se a carga vai perder energia ou não. Inclusive, essa linha circular em torno de uma carga aqui eu chamo de superfície equipotencial. Se a carga deslocar ao longo dessa superfície equipotencial, ela está sofrendo o mesmo potencial elétrico. Então, a quantidade de energia que ela tem que ter em todos esses pontos dessa superfície aqui é a mesma. Então, a carga que desloca aqui nessa superfície, ela não realiza trabalho, não perde nem ganha energia. Mas se essa carga sai de uma superfície equipotencial para outra, sai de um valor de potencial elétrico para outra, a quantidade de energia que ela tem que ter é diferente. Consequentemente, eu consigo enxergar se ela realizou trabalho ou não. Então, concluindo, o potencial elétrico, ele mostra para a gente quanto de energia uma certa carga tem que ter para ser colocada naquele ponto no espaço, né? O quanto de energia que ela tem, e eu vejo também se ela mudou de potencial elétrico, quanto de energia que essa carga está perdendo ou ganhando, quanto de trabalho que ela está realizando. Então, esse é o nosso conceito de potencial elétrico.